Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre cargas axiais distribuídas e peso próprio, tá? Vamos ver então aqui uma situação. Essa primeira situação a gente vai ver como que a gente faz para calcular mesmo o nosso peso próprio. E depois a gente vai ver alguns exemplos de como a gente trabalha com carga distribuída. Então imagina que eu tenho uma peça aí retangular e eu quero saber qual é o peso próprio da nossa peça, ok? Como é que a gente vai fazer para calcular isso? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa nossa pecinha aqui, ela vai ter um volume, ok? Então a gente sabe que o volume da nossa peça é calculado pela área vezes a altura dela, ou o comprimento, né? Como aqui está em pé, eu chamei de altura, mas pode ser visto também como comprimento dela, ok? E essa aqui é a nossa área da base da peça. Então o volume da nossa peça é igual a área vezes comprimento. Isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar com relação à nossa pecinha. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a massa da nossa peça é igual a densidade, ou peso específico, em alguns casos, vezes o nosso volume, ok? Porque ó, massa sobre volume, né, igual a densidade. Então isso aqui é a densidade ou peso específico do nosso material, né? Isso aqui tem a ver com o material da nossa peça, ok? A terceira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Mas eu não posso substituir essa massa por ρ vezes o volume. Então eu posso dizer, na verdade, que o meu peso é igual a ρ vezes o volume vezes a gravidade. Mas eu também sei que o meu volume é a área vezes o comprimento, ou altura da minha peça. Então eu posso dizer, na verdade, que o meu peso é igual a ρ vezes A vezes L vezes G, ok? E no caso, esse peso aqui, que é o nosso peso próprio, a gente costuma chamar ele de W grande, né, o W maiúsculo. Esse aqui vai ser o valor do nosso peso próprio da nossa peça. E ele está aplicado, é uma carga concentrada que está aplicada no centróide da nossa peça, ok? Então, no caso, esse, como aqui é um paralelepípedo, né, vai estar exatamente no centro da nossa peça. Mas, por acaso fosse uma pirâmide, né, ia estar deslocado em relação à altura, né, quanto mais, ia estar mais para baixo do que mais para cima. Né? Nesse caso do paralelepípedo está exatamente no meio. Então isso aqui é o nosso peso próprio concentrado, né? Que a gente disse que está aplicado no meio da nossa peça. Só que a gente também pode querer, às vezes, o nosso peso distribuído, tá? Então, distribuído, tá? A gente pode querer o nosso peso distribuído. E nesse caso não é mais o W grande, vai ser o W pequeno, ou minúsculo, né? Como é que a gente faz para achar, então, o nosso peso distribuído? Bom, se eu tenho o peso próprio total e eu tenho o comprimento da minha peça, é só eu dividir o meu peso total pelo comprimento que a minha peça tem. Como eu sei que meu peso total é dado por essa fórmula, eu vou ter que o meu W pequeno vai ser igual a ρ vezes A vezes L vezes G dividido por L. Então eu posso cortar aqui, ó, L com L eu corto. Então eu vou ter que meu peso distribuído pode ser calculado como ρ vezes A vezes G, tá? Então isso aqui é o nosso peso distribuído aqui na nossa peça. Esse é o peso próprio, esse é o peso próprio distribuído na minha peça. Como eu falei, o primeiro exemplo a gente aprenderia a calcular tanto o peso próprio quanto o peso distribuído. Mas a gente também tem que saber calcular como que quando tiver distribuição, né? Como a gente calcula os esforços internos quando a gente tem uma carga distribuída. O nosso primeiro exemplo, né, para calcular os nossos esforços internos, é um exemplo simples, ok? Antes da gente chegar nele, a gente vai ver como que a gente faz um passo a passo principal, ok? Antes da gente pegar nosso exemplo. O primeiro passo é determinar o W grande, como a gente já viu, como a gente viu que determina já com relação à nossa peça, ok? O segundo passo é determinar as reações de apoio. Então, no caso lá da nossa peça, a gente determina apenas as reações do chão, já que ela está apoiada no chão. Terceiro passo é determinar os esforços, né? Tensão normal e tensão tensão normal nesse caso, porque está trabalhando com peso, né? Mas se por acaso a nossa peça estivesse deitada, né? Porque a gente está trabalhando com ela em pé. Se ela estivesse deitada, teria uma tensão cisalhante com relação ao peso, né? E por fim, a gente calcula as tensões normais, ok? E aí, no caso, a gente pode calcular também as deformações, não somente as tensões, como as deformações. Então, esse é o passo a passo. O W primeiro, peso próprio, reações, esforços e tensões, ok? No caso, só para relembrar, né? Esse cara vai ser o peso próprio, esse cara vão ser as reações de apoio,
Esses serão os normais, né? E esses serão as tensões, né? Cisalhante e cisalhante não. Tensões normais com relação ao peso, mas como eu disse, se tivesse deitado, né, a gente teria tensões cisalhantes também, ok? Beleza. Então a gente já tem o nosso passo a passo. Agora sim a gente vai para o nosso primeiro exemplo, ok? Como é que funciona o nosso primeiro exemplo? Ele é bem simplesinho. Como assim ele é bem simples? A gente está considerando que o peso distribuído é constante por toda a peça. Ou seja, ele é, por exemplo, nesse caso, 10 kN em todos os pontos da minha peça. A gente vai ver que para a gente calcular o nosso W lá, o nosso peso próprio, que é o nosso primeiro passo, né? É bem simples. Ele sempre vai ter uma relação com área. Como assim? Ó? A gente vê que o nosso peso distribuído, ele começa com 10 kN, certo? E ele fica constante até chegar lá embaixo da minha peça, ok? Então eu sei que é 10 constante até chegar lá na parte de baixo da minha peça. Como eu sei que isso daqui, ó, vale 2 metros, para eu descobrir quanto que vale o meu peso ali, é só eu fazer a área dessa seção. Então eu vou ter exatamente a área vai ser igual a W, né, que é o que eu quero calcular, que vai ser igual, nesse caso, 10 vezes 2. Ou seja, eu vou dizer que o meu peso concentrado, né, o meu W grande aqui, vai ser igual a 10 vezes 2, que é igual a 20 kN, né, já que aqui é kilonewtons sobre metros, ok? Como eu disse, outra coisa que a gente precisa calcular é a reação do apoio, é exatamente a segunda coisa que a gente precisa calcular. Então, a minha reação vai ser exatamente igual aos 20 kN, né? Porque para eu equilibrar minha peça, eu tenho uma reação para cima e um peso para baixo, a minha reação vai ser, nesse caso, tá? Exatamente igual ao meu carregamento, ou nesse caso, ao meu próprio peso. Calculamos, primeiro passo, o W. Calculamos reação, segundo passo. Terceiro passo são os esforços internos, que nesse caso são os meus normais, ok? O meu normal eu sempre faço saindo da minha peça, e como eu quero calcular em qualquer ponto dele, eu vou falar que a distância que eu estou calculando aqui é x, ok? Então eu tenho lá W igual a 10 kN vezes metros, eu sei que minha barra tem x de comprimento nesse caso, e olha só, eu começo com 10 e vou constante até o ponto que eu cortei, né? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ok? Fui constante ali até o ponto que eu cortei. Como é que eu vou fazer então para calcular o meu W grande nesse caso? É simples. De novo, vou calcular uma área. A área vai ser igual a Wzão, que vai ser igual ao carregamento, que eu sei que aqui é 10, né? Deixa eu colocar de azul para ficar marcado. Eu sei que aqui é 10. Então a gente vai ter 10 vezes x, ok? Esse vai ser o nosso W grande, que está agindo bem aqui concentrado no meio da parte que a gente cortou. Como a gente está vendo, ó, o normal a gente representa também, nesse caso, para baixo. Saindo da nossa peça, melhor, né? Não para baixo, mas saindo da seção cortada. E esse cara aqui é o nosso Wzão em função da nossa carga x, né? Do nosso comprimento x, melhor. Como eu quero que isso aqui equilibre, eu vou ter exatamente que o meu normal x mais o meu W grande tem que ser igual a zero. Ou seja, o meu normal x tem que ser igual a menos o W que eu calculei. Ou seja, tem que ser igual a menos 10x, ok? Então isso aqui, ó, é o esforço interno que está agindo na nossa peça em função do comprimento dela, tá bom? Isso foi o nosso exemplo 1. Antes de a gente ir para o último passo, que é calcular as deformações e tensões, a gente vai ver o exemplo 2, que é um exemplo um pouco mais complicado. Como assim um exemplo um pouco mais complicado? Ele é mais complicado porque agora o nosso carregamento ele não é constante. Ele começa em zero e vai aumentando até chegar lá na parte de baixo. Isso é um pouco mais realístico, né? O nosso peso próprio lá em cima é aproximadamente zero e ele vai aumentando até chegar na base da nossa peça. Nesse caso, a gente não vai ter mais um retângulo, porque ó, a gente começa aqui no zero e vai aumentando ele até chegar lá no nosso 10. Então agora, a gente começou em zero e veio até aqui no nosso 10, certo? Mas o princípio da área continua o mesmo, só que agora é uma área de um triângulo, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, a área é igual ao peso próprio, que é igual a 10 vezes 2, base vezes altura, né? Continua sendo 2 metros, divididos por 2. Cortando 2 com 2, eu tenho que isso aqui é igual a 10 kN, que também está agindo no meio da minha peça, tá? Nesse caso, não no meio, um pouco mais para baixo, porque aqui embaixo tem mais concentração da minha carga distribuída, né?
primeiro passo foi feito, né? A gente calculou o nosso W. O segundo passo era calcular o quê? Reação. Como eu tenho uma reação para cima e um peso para baixo, eu vou ter que R igual a W igual a 10 kN. Ok? O que está faltando? Calculei reação, calculei peso próprio, está faltando o meu esforço interno. Olha só que interessante, quando eu faço o meu corte ali, eu vou ter o meu triângulo, né? Só que agora a altura do meu triângulo, ou a base, né, se você preferir, é um Wzinho em função de x, né? Não é mais um valor constante, agora eu tenho um valor que está em função do meu x. Mas todo o resto continua a mesma coisa. Como assim todo o resto continua a mesma coisa? Eu vou continuar calculando uma área para esse cara. Se eu calcular uma área para esse triângulo, eu vou ter a área vai ser igual ao nosso W grande, que vai ser igual ao Wzinho x, né, que é o pequeno, vezes a altura, que é x do meu corte, dividido por 2. Lembrando que aqui eu estou considerando que a origem está em cima, né, por isso que essa distância é x. Se a origem estivesse embaixo, eu ia ter que fazer o comprimento total L, menos esse pedacinho que eu estou fazendo, que é o x, tá? Então eu tenho aqui Wx vezes x, divididos por 2, e esse cara, né, como é o peso, ele está agindo aqui para baixo, né? Esse aqui é o nosso W grande que está agindo para baixo. Como estão nas mesmas direções, né, a gente vai ter de novo que o nosso normal em x mais o nosso W tem que ser igual a zero. Ou seja, o nosso normal em x vai ser igual a menos o W pequeno em função de x, vezes o comprimento do corte, né, que é x, divididos por 2, que foi exatamente o que a gente calculou aqui, mas fica negativo porque eu passei para o outro lado. Mas você deve estar se perguntando quanto que vale esse WX aí, né? Qual é o valor desse WX? É só a gente fazer a nossa equação da reta. Então eu coloquei aqui, ó, esse ponto inicial é o 0, 0, e esse ponto final aqui eu coloquei 2 para baixo e 10 para o lado. Então eu usei a equação da reta, y igual a x mais b, e calculei, ó, primeiro b deu igual a 0, depois a deu igual a 5. Ou seja, o meu Wzinho x é igual a 5 vezes x. Tá certo isso aqui? Vamos substituir. Lá em cima tem que dar 0, né? 5 vezes 0, 0. Aqui embaixo tem que dar 10. Como a altura é 2, 2 vezes 5, 10. Então, realmente, o meu Wzinho x está certo. E é esse valor que entraria aqui, né? Então, no caso, o meu normal x aqui, ele entraria sendo o Wzinho x, né? Igual a 5x, ok? Como esse cara é positivo, a fórmula vai ficar menos 5x ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, a gente já fez o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Falta exatamente o último passo, que é como calcular extensões e deformações. E a gente tem fórmulas específicas. Para a deformação, a gente tem lá integral de 0 a L de nx vezes o dx sobre ax. Lembrando que isso quer dizer se o nosso módulo de elasticidade e a nossa área forem independentes de x, tá? Se nenhum nem outro for dependente de x, você não precisa fazer isso, ok? E aí como é que a gente vai fazer para calcular as deformações, por exemplo 1 e por exemplo 2? É só a gente trocar nesse normal x o que a gente achou lá, ok? Para o exemplo 1, a gente calculou que o nosso normal 1 em função de x é igual a menos 10x. Ou seja, você substitui esse valor dentro da integral e integra de 0 a L, né? E no nosso exemplo 2, a gente teve que o normal 2 em função de x deu igual a menos 5x ao quadrado dividido por 2. Você também joga lá dentro da integral e integra indo de 0 a L. Lembrando que E em função de x e A em função de x só vai existir se o enunciado falar, tá? Se ele falar que o material é constante, vai ser só E e A mesmo, tá? E aí você calcula direto. Pode tirar até da integral, deixa só o normal lá dentro, ok? Mas esses são os normais que vão entrar lá na nossa equação. Da mesma forma, se eu quiser calcular as tensões, ó, eu sei que tensão é igual a normal sobre área, lembrando se a área depender de x, tá? Então, a gente vai ter que, para o nosso exemplo 1, a gente tinha menos 10x sobre área, né? Como a nossa seção era retangular, a área vai ser constante. E, para o outro caso, a gente vai ter menos 5x ao quadrado divididos por 2, divididos pela área da minha seção, tá? De novo, como aquela seção era constante, eu não preciso fazer a área dependendo de x. Mas se por acaso fosse uma pirâmide, né, em que a área vai variando conforme eu vou descendo na minha pirâmide, aí sim você teria que se preocupar com a área em função de x aqui e com a área em função de x aqui. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!